Oi pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é um vídeo especial, né, aqui do canal, que segue a linha de vídeos especiais. Entre um mini curso e outro, eu gosto muito de fazer vídeos especiais falando sobre assuntos e temas que de algum modo foram noticiados durante a semana, né? Então são temas de atualidade, como a clínica junguiana pode observar esses temas, tá? Ao mesmo tempo que eu vou trabalhando seminários aqui com vocês no canal, para que eu possa oferecer, possa trazer conteúdo junguiano aqui no canal, com múltiplos olhares, né? Uma estrutura mais leve, né? Como seminários, que é mais dialogado, mini cursos que são mais fechadinhos, né? Tem uma quantidade específica de vídeos, né? Vídeos de apenas 2 minutos, e vídeos especiais, em que eu pego um tema que foi comentado durante a semana e converso aqui com vocês, tá? Geralmente eu falo de política, né? Ou de política ou de cultura aqui no canal, com os vídeos especiais, tá? Ou aproveito para aprofundar algum ponto da psicologia do Jung. Mas hoje é domingo, né? Eu creio que o tema que mais chamou a atenção de muitas pessoas essa semana, né, que passou agora, foi, é, foram as imagens que o telescópio James Webb trouxe, né? As primeiras imagens do telescópio James Webb. Aí é interessante por quê? Porque eu posso aproveitar para fazer vídeo especial e para falar de ciência ao mesmo tempo, né? Então fica assim super bem encaixado assim, né? Que ciência é um dos temas que eu mais gosto de conversar, juntamente com política, né? Ah, Essas imagens que o telescópio James Webb trouxe, certo? Inclusive algumas dessas imagens, né, as primeiras imagens foram imagens de galáxias muito distantes daqui, a 13,1 bilhões de distância daqui, né, de anos-luz daqui. O que mostra que o telescópio tem uma capacidade de, quem sabe, mais um passo à frente, já que ele possui hoje a resolução de conseguir fotografar até 13,6 bilhões de anos-luz. E o universo, tal qual nós os conhecemos a partir do Big Bang, né? A partir da grande expansão. As pessoas acham que o Big Bang foi uma explosão, mas na verdade foi a expansão de um único ponto infinitamente denso, em que matéria e energia coexistiam, chamado singularidade. Então foi uma expansão desse cosmos original, né? Que era infinitamente denso e pequeno. Tá? Então, se o universo tem 14 bilhões de anos, o telescópio James Webb consegue atingir até 13,6 bilhões de anos. Estamos muito próximos de ver a origem do universo. Ou seja, o universo é tudo aquilo que existe. E ser o universo tudo aquilo que existe, inclusive nós, porque nós fazemos parte dessa existência, nós estamos muito perto de fotografar a origem da existência, né? E evidentemente essas imagens do James Webb começam a trazer questionamentos filosóficos, teológicos, espirituais, tá? E evidentemente psicológicos. Então, como é que essas fotografias do James Webb, essas fotografias das nebulosas, das origens dos vários sistemas solares, nascimento de galáxias, né? Essas imagens tão antigas, porque olhar para o céu é olhar para o passado, né? Como é que é, esse conteúdo, esse assunto pode nos ajudar na clínica junguiana? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar um problema que é um problema muito comum da clínica junguiana, sem o qual não ocorre o desenvolvimento da personalidade, que é justamente o problema da consciência. Tá?
O que é a consciência para Jung? A consciência é um estado momentâneo de adaptação, né? Um processo momentâneo de adaptação. Não existe consciência sem discriminação dos opostos. E a consciência, por existir a partir de discriminação dos opostos, o primeiro oposto que a consciência vai procurar distinguir é a sua própria existência e o inconsciente. Né? Ou seja, a consciência, no momento em que ela se diferencia em busca de adaptação em relação ao inconsciente, ela passa a existir a partir de uma antinomia fundamental na clínica junguiana, que eu lancei essa antinomia, observei essa antinomia no minicurso que eu fiz aqui chamado Afinal, qual é o método de Jung? Que é a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Tá? Ou seja, a consciência só existe na medida em que ela conhece, mas a consciência não é o conhecimento. Isso é uma antinomia, isso é um paradoxo que eu observei como uma forma de fazer desenvolvimentos epistemológicos na clínica do Jung. Ao mesmo tempo que eu afirmei nesse minicurso, afinal, qual o método do Jung? A existência de uma ontologia do inconsciente. Né? Então, tá lá o James Webb trazendo informações do universo para nós, que antes nós apenas utilizávamos a função intuição para perceber, mas que nós nunca a tínhamos visto, tal qual nós vemos agora, ao mesmo tempo que nós percebemos que o próprio universo se constitui, né, de uma forma inconsciente. Né? Não é à toa que se fala muito hoje em dia de matéria escura, de energia escura, que são formas, né, da gente chamar esse universo inconsciente. Tá? E aí, pessoal, algo muito interessante vai acontecer, que é o quê? Como nós fazemos parte dessa existência, e a partir do momento em que essas fotografias chegam até nós, e a gente vai cultivando isso conscientemente, a gente começa a ter uma revolução na própria autoimagem, ou seja, na imagem arquetípica que nós temos da humanidade, que nós usamos para nos entender. Nós começamos a deixar de ser seres terrestres e começamos a perceber que nós somos seres cósmicos. Nós somos seres que estamos habitando um cosmos indefinido. Né? Então, essa tomada de consciência, a mudança desse paradigma, a mudança dessa imagem, muito lembra, por exemplo, no início da Era Moderna, a Revolução Científica, né? A Revolução Copernicana e também a própria filosofia do Immanuel Kant, em que Kant vai justamente estabelecer o sujeito do conhecimento como o sujeito das antinomias. Né? O universo somos nós somos o universo, nós fazemos parte dessa existência. Os alquimistas já sabiam que o observador o fenômeno e o observador fazem parte do mesmo universo. São duas manifestações fundamentais da realidade. Tá? O observador e o observado. A psique emerge desse cosmos, desse tecido cosmológico. E quando o universo busca a consciência humana, né? Uma vez que quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está falando sobre um caráter hipotético. Por quê? Porque o inconsciente coletivo é uma hipótese científica. Então, tudo aquilo que a gente fala em caráter hipotético, tudo aquilo que a gente fala do ponto de vista do inconsciente, a gente fala como se, parece que, né? Então, como se o próprio universo tivesse esperado, certo, o surgimento da consciência humana para se auto-observar, para se auto-enxergar. Ou seja, a partir da consciência humana, o universo começa a ter um conhecimento de si mesmo, começa a ter um conhecimento de si próprio. Tá? Então, do mesmo jeito que na clínica a gente fala que a consciência está sempre tentando arrastar o ego para o centro, né? De algum modo, nos parece que o universo nos empurra também para
que a nossa consciência ocupe, de certo modo, um centro, né? Um centro do próprio universo, um centro do próprio cosmos, que está em todos os lugares, né? Em todas as possibilidades de consciência, né? Quando eu falo de consciência, eu falo de consciência humana, a única que é capaz de dotar o mundo de sentido, de dotar o universo de significado, né? Você veja, essas imagens, o universo está lá há bilhões de anos, né? Mas isso nunca teve sentido. Por quê? Porque não havia a psique humana que atribuísse sentido, que atribuísse significado a esse mundo. Uma vez que as imagens que o James Webb traz para nós percebemos essas imagens se tornam psíquicas também. Elas são psiquizadas. Por quê? Porque elas atravessam a fronteira da psique. E uma vez que nós nos tornamos consciência dessas imagens, o universo toma consciência de si mesmo. Então, não é apenas um evento na história humana, é um evento na própria história do cosmos. E como nós projetamos o nosso psiquismo do mundo, e o cosmos, no sentido grego, significa ordem e beleza do mundo, nós emprestamos nossa alma às coisas. Tá? E esse é um dos princípios da sincronicidade. Quando a matéria começa a se comportar de modo psíquico. Tá? Então, quando a matéria começa a se comportar de modo psíquico, nós entramos numa experiência que nós podemos começar a chamar de um fenômeno da sincronicidade, tá? Que lembra muito também o pensamento mágico das antigas sociedades primitivas. Tá? Então, assim, é como se o universo fosse a psique vista por fora e a psique fosse o universo visto por dentro. Tá? Ou seja, não há uma separação entre psique e cosmos nesse sentido. Há um processo de diferenciação, de tomada de consciência. E por meio dessa tomada de consciência, nós nos diferenciamos, nos subjetivamos em relação ao mundo, em relação ao cosmos. Mas a psique está ligada, interconectada, em interconexão com o cosmos, muito por meio do processo de sincronicidade, que é, ao mesmo tempo, psicológico, psíquico e cosmológico. Né? Me lembra muito também, não só o estado de participação mística, mas também me lembra aquilo que o Bernardo Nantes chamou de nada pleno em relação ao pleroma. Né? É uma espécie de nada pleno, ou, de modo inesquecível, na filosofia de Anaximandro de Mileto, o apeiron, tá? O indeterminado, onde estão o mundo e as coisas neles, ou seja, o on e o zonta. E como os on e os zonta, ou seja, os seres, são constantemente substituídos nesse universo, nós temos uma imagem arquetípica da cintilação cósmica, porque o ser é aquele que ora nasce, ora morre. E esse constante nascer, esse constante morrer, esse constante refazer-se, nos passa essa imagem de cintilação cósmica, de cintilação da própria existência. Tá? Mais ainda, como as imagens se tornam psíquicas e elas apontam para uma ontologia do inconsciente, que é representada nesse universo, tá? Com o trabalho da fantasia criativa, dos sonhos, da própria imaginação, nós começamos a perceber que a vivência profunda na imagem, a vivência radical na imagem, e eu estou falando das imagens do James Webb, nos leva a uma vida simbólica. Tá? E por que é importante ter uma vida simbólica? De acordo com a clínica do Jung. Porque somente por meio da vida simbólica nós podemos criar o quê? Uma atitude simbólica. E somente criando uma atitude simbólica nós podemos criar o sentido da vida. O sentido da vida só é possível ser criado a partir de uma atitude simbólica, de uma forma de direção da consciência. A atitude é um modelo geral de comportamento. Assim como a progressão e regressão da libido, que vai dar origem aos tipos psicológicos, que são modelos gerais de atitude. Somente por meio de uma atitude simbólica nós conseguimos criar o sentido da vida. E essa atitude simbólica se dá no hábitos, né, na vivência, né? Se dá na vida simbólica, e essa vida simbólica é uma expressão do quê? Da vivência profunda na imagem. Psique é imagem.
Os próprios sonhos representam a melhor forma que os complexos escolheram para se auto-representar, né? Assim como as primeiras manifestações do psiquismo são em caráter metafórico ou em caráter mito-poético. Tudo isso a gente vivencia na clínica, inclusive, com o trabalho de imaginação ativa. Quando nós soltamos a espontaneidade da psique para poder vivenciar a imagem e encontrar essa vida simbólica, nós percebemos o quanto essas imagens nos arrastam e quanto essas imagens são metafóricas e mitológicas. Por falar em imagens mitológicas, motivos mitológicos, também é interessante que o Jung fala que na sua clínica, na clínica junguiana, nós começamos a perceber a cura do paciente, a transformação do paciente, né? O que é cura para Jung? Cura significa transformação, significa mudança de atitude. Nós começamos a perceber quando nós percebemos aquilo que Jung chama de fenomenologia empírica do si mesmo. Ou seja, o objetivo da vida é tornar o si mesmo presente. E toda a relação consciente que nós temos com o si mesmo, nós podemos chamar de espiritualidade, tá certo? A espiritualidade são processos psicológicos que nascem, que emergem da relação consciente que nós temos com o si mesmo, cujo equivalente mitológico está nas religiões, porque religiões são sistemas psicoterapêuticos. E você pode representar coletivamente pelo Cristo, pelo Krishna, pelo Shiva, pelo Brahma, pelo Wotan, você pode representar mitologicamente essa imagem arquetípica, que é um análogo mitológico em sistemas psicoterapêuticos, que são a religião, do si mesmo. Então, essas imagens do James Webb, esse olhar para a totalidade, e para Jung, a totalidade é onde o inconsciente e a consciência podem dialogar. Essas imagens podem também nos estimular a uma certa espiritualidade, a uma certa vivência do símbolo, a uma certa vivência da imagem e a um certo pressentimento da presença do ser, né? Do encontro com o si mesmo. Então são essas assim, algumas considerações que a gente pode fazer. O James Webb trouxe algumas imagens do universo de 3,1 bilhões de anos atrás, em que o tecido cosmológico, espaço-tempo, está ali relativizado, e é nessa relatividade que vai existir o fenômeno da sincronicidade. Nós fazemos parte dessa existência, nós somos esse universo. E o universo se utiliza da consciência humana para se auto-observar, porque psique é imagem, porque o nosso próprio aparato biológico, nossa filogênese, né? Nós temos uma forma tipicamente humana, por exemplo, através dos instintos, né? O que são cegos, mas os próprios instintos, por um processo que Jung chama de espiritualização, vai produzir o arquétipo, a imagem arquetípica, para poder se auto-observar, para poder olhar para si mesmo, assim como o universo vai utilizar a nossa consciência, porque nós somos o universo, para olhar para si mesmo. Sem a nossa consciência, o universo não consegue produzir sentido para si mesmo, não consegue olhar para ele mesmo. E é importante que a gente absorva essa imagem, que nós somos parte dessa existência. A partir dessas imagens que são psiquizadas, nós vivemos, mergulhando nessas imagens, um processo de vida simbólica que vai nos levar a uma atitude simbólica de construção do sentido da vida, que pode nos levar. No Homem e Seus Símbolos, logo no finalzinho, aparece uma fotografia recente. Esse livro é dos anos 60, né? De uma onda sonora que... Deixa eu ver. Que foi fotografada na época, uma onda sonora. E que aqui no livro mostra que é incrivelmente semelhante a uma mandala, né? A uma mandala. Então tem esses aspectos sincronísticos também na própria natureza, né? Então,
a tecnologia da época em que o Jung ainda estava vivo, na verdade ele havia acabado de morrer, trouxe a imagem dessa onda sonora. Assim como a tecnologia da nossa época, o James Webb traz as imagens de um universo tão distante, de um universo que até então era inconsciente, mas que por meio do processo de conscientização, de psiquização, passa a habitar a nossa alma e alargar o nosso entendimento do mundo, ampliar, amplificar o nosso olhar, a nossa percepção. E por meio dessas imagens, do cultivo dessas imagens, nós podemos criar um sentido para a vida, a vivência radical na imagem, a vivência radical no símbolo, a consciência de que motivo mitológico nos move. É isso, pessoal. Muito obrigado.